Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para falar sobre algo que está muito na cara, arquitetura explícita. Bem, com o perdão desse trocadilho terrível, vou me apresentar, eu sou Daniel Mota, aqui do canal A Luz, e hoje a gente vai voltar aqui para a nossa série Programando, com um tipo de arquitetura aí muito interessante que vem tomando espaço dentro dos projetos de grande porte, né, para modelos de grande porte e sendo usado em diversos projetos, né, de softwares com 1 bilhão de usuários, tá? Que é essa arquitetura do Humberto Graca, né? Ele cunhou essa arquitetura de Explicit Architecture, né, ou na tradução livre, arquitetura explícita, que é uma arquitetura, na verdade, que ela utiliza-se, bebe de diversos outros, tanto patterns, né, quanto designs. Alguns desses designs vou comentar aqui brevemente, né? Mas não vou entrar tão a fundo neles, tá bom? Então, chega aí, se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou e vem conosco. Bem, primeiramente, né, o que essa arquitetura combina? Né? Vamos lá, no que ela se baseia, para então a gente entrar nas contribuições novas delas, que a gente vai até ali para o computador para a gente ver alguns esquemas, alguns mapas, né, do contexto que ela atua. Primeiro, é uma arquitetura aí que se utiliza aí da DDD, né, ou seja, a Domain o Domain Driven Design. Né? O que é o Domain Driven Design, ou DDD? É uma forma, né, um design, uma arquitetura, que ela vai trabalhar muito com o conceito de domínio. Né? O Domain Model, ele seria o coração do coração, né? Ou seja, o que está dentro lá da Application Core, das regras de negócio, daquilo que tem mais independente, né, da arquitetura. Então a gente não está falando de ferramentas de API, de UI, de ports e adapters, que a gente vai ver na arquitetura hexagonal. A gente está falando aí daquilo que é imutável, ou seja, se a gente, no contexto ali, né, por exemplo, do TypeScript, a gente está falando aí das interfaces, daquilo que realmente está no centro da aplicação. Tá? E dentro desse centro, a gente vai ter aí diversos bounded contexts, né, na arquitetura geral, né, da aplicação, ou seja, a gente sabe, né, que dentro de uma aplicação a gente tem diversas funcionalidades. Essas funcionalidades são utilizadas muitas vezes por usuários diferentes, às vezes até mesmo quando a gente está falando dentro de uma organização, tá? Com inclusive termos iguais, usados de formas diferentes. Tá? Então a gente vai ter a possibilidade de criação, né, de contextos com fronteiras, né? Seria uma tradução livre. Ou seja, você vai ter contextos dentro de partes das aplicações que eles se comunicam de diversas formas, mas que eles tentam ser unidos por uma linguagem onipresente, ou seja, não necessariamente que eu estou falando de uma linguagem de programação, tá? Ainda que a gente vai tentar trabalhar com uma linguagem, mas, por exemplo, o cara pode ter um código em JavaScript e utilizar um GraphQL para fazer as queries e as mutations, etc. Agora, a forma com que isso é escrito, por exemplo, o contexto de nomenclatura das funções, né, o fato de ser todo orientado a objetos ou uma abordagem funcional, isso deve perdurar, né, por toda a aplicação para que a gente mantenha ali um contexto. Tá? Então, esse DDD é uma das bases, né, da arquitetura explícita. Outra base que ele utiliza é a arquitetura hexagonal, né, ou a ports and adapters. Tá? Basicamente, arquitetura hexagonal. Arquitetura hexagonal, né, ou ports and adapters, ela é conhecida por ambos os nomes. Né, de um lado hexagonal, porque ela vai, né, ter ali o application core, né, que é o centro da aplicação, e de um lado a UI, né, ou seja, tudo que diz respeito a
comunicação com o usuário final, seja ele realmente um consumidor, ou um gerente, ou um consumidor técnico, um usuário técnico. E do outro lado, né, com as suas três frentes, que mais tarde eu vou comentar, quando a gente já for ali para a arquitetura explícita, e do outro lado, a infra, ou seja, tudo que é consumido de APIs externas, a comunicação com o banco de dados, a comunicação com um logger, né, ou seja, o control logstash, enfim, a tecnologia de testes para o AT, por exemplo, e por aí em diante. Tá? Então, tu tem um lado que é o core e mais 3 de cada lado, que daria uns 7 lados. Essa é a lógica aí da hexagonal. E de onde vem os ports and adapters? Em ports and adapters, tu tem ali, né, já pensando na explícita aqui, mas vamos voltar aí um pouquinho. Os adapters seriam basicamente a parte do código que faz essa comunicação, por exemplo, entre um comando por parte do usuário e isso passando pelo core, centrada no core, e aí outro tipo de adapter que vai jogar do core para, por exemplo, postar isso no banco de dados, né? Um comando, pensando ali em command e queries, por exemplo. Tá? Então, esses são os adapters e as ports são formas específicas de fazer isso. Né? Por exemplo, ali, pensando em port mesmo, o conceito, né, de uma URL, por exemplo. Então, tem uma forma específica, por exemplo, um endpoint, né? Onde você vai fazer o que é que seja a tua operação, post, get, por aí em diante. Tá? Então, esses são arquitetura hexagonal. Muito importante para a gente entender a arquitetura explícita. Mais uma vez, pessoal, estou passando muito rapidamente. Se vocês quiserem realmente entender isso, tem artigos aqui embaixo. Tá? E tem vídeos também muito bons que eu estou deixando aqui também de outros canais, beleza? Então, é isso. Esses 2 pontos são importantes. Terceiro ponto, a Onion Architecture. Outro design também que ele utiliza muito, e porque Onion também tem uma razão muito boa de ter esse nome, é o fato de uma cebola, né? Quanto mais tu vai para dentro de uma cebola, tu vai descascando e tu chega ali naquele centrinho, digamos, puro, tá? Esse centrinho puro seria o domain model, ou seja, a arquitetura, né, de cebola, ela utiliza bastante a lógica, né, da direção do centro, ou seja, o centro da cebola, o domain model, por exemplo, que contém a interface, que contém as lógicas de negócio, ela pode ser rodada sem as camadas de fora. Tá? E sempre as camadas de fora vão depender dela, mas ela não depende das camadas de fora. Tá? Isso faz com que a gente possa também, por exemplo, de qualquer lugar, de qualquer camada de fora, por exemplo, fazer uma chamada das interfaces ali da aplicação ou das regras de negócio da aplicação. Tá? Isso é muito, muito importante, muito legal, né? Que tanto na arquitetura explícita quanto na hexagonal, e aqui também a gente vai chamar ali do nosso domain model. Tá? Essa, né, também de forma muito breve, a gente está falando aí de Onion Architecture. No fim, mais ou menos importante, a gente tem a CQRS, a Command Carry Responsibility Segregation, ou seja, a segregação, né, a responsabilidade de segregação de comandos e de queries, ou seja, de operações que vão mudar alguma maneira, que vão mudar algo dentro da aplicação, de simples consultas aos dados da aplicação. Tá? Isso se relaciona bastante com o Clean Code, que ele também encara como um pair, né, que já saem de designs, ou seja, essas 3 arquiteturas, né, esses 3 designs são usados na arquitetura explícita, mas aqui a gente já está falando de padrões, ou seja, de como está efetivamente escrevendo o código, de como se comportar. Né? Então, entra bastante aqui nessa separação e a utilização do conceito de filas, né? Podendo até acionar, existem diversas ferramentas externas com quais a gente pode fazer isso, direcionar essas filas, né? E separando, né, a command stack da query stack, ou seja, para que isso melhora bastante o desempenho, tá? Isso também contribui para um clean code, né? Um fácil entendimento do código, para uma maior facilidade de refatoração, de entendimento de futuros desenvolvedores desse código, enfim. Basicamente é isso também de forma muito sucinta. Tá? E o Clean Code, que também dá mais uma dissertação, um vídeo inteiro, tem vídeos imensos, muito bons
bons falando sobre Clean Code. Tem um livro também, recomendo extremamente, inclusive eu tenho um livro, que a gente pode traçar diversas formas de escrever, né, que contribuem para diversos aspectos que eu não vou entrar aqui hoje. Tá? Então, se você está mais iniciante, não sabe o que é Clean Code, recomendo, beleza? Então, vamos ali para o computador um pouquinho que a gente vai entrar efetivamente agora na arquitetura explícita e vamos destrinchar ali o que ele advoga e o que ele efetivamente vem fazendo, né? O Humberto ele já trabalhou em grandes organizações e trabalha utilizando esse tipo de arquitetura e existem diversas empresas aí de grande porte aqui no Brasil também que utilizam essa arquitetura. Então, bora lá. Beleza, aqui estamos e estamos vendo aqui o artigo do Humberto Greca, estará na descrição, com um gráficozinho aqui no início bem simples, em que um lado a gente tem aqui a UI, outro lado a gente tem a infra, e no meio aqui o core da aplicação, né, com aqui o flow, né, basicamente, né, alguma requisição vem do usuário, que está vendo ali o nosso front-end, né, essa requisição passa pelas regras, passa pelos controllers, pelos adapters aqui inicialmente, né, que vão fazer a conversação, vão entrar no nosso application core, vão chamar provavelmente algum serviço externo, isso vai voltar pelo application core e vai devolver essa informação para o usuário. Né? Quais são as ferramentas? Né? Algumas das ferramentas que a gente tem, então a gente tem CLIs, a gente vai ter o servidor web, né, aqui no lado do front, com aqui o nosso front-end, né, a nossa aplicação visual, né. Aqui do outro lado a gente vai ter uma série de soluções também, né. Um servidor de SMS, por exemplo, se a gente quer enviar algum SMS, por exemplo, de autenticação para verificar que aquele celular é do cliente. Algum servidor de e-mail também pode ser usado para a mesma razão, ou por exemplo, para divulgação de uma senha perdida. Alguma engine, né, aqui ele está citando o Elasticsearch, por exemplo, para que a gente possa ter controle, né, do que os usuários fizeram, ou seja, ter o cache dele, né, ter ali as informações, ter o logger. Aqui, né, banco de dados, né, relacionais e não relacionais, tá? Então, uma série de infraestruturas aqui desse lado, beleza? Ou seja, então aqui ele vai entrar na Então aqui ele vai começar a entrar na questão dos adapters, tá? Ou seja, da arquitetura hexagonal, só que ele vai dividir, né, em dois tipos de adapters, né? Os primários, ou seja, são aqueles que dizem respeito à ligação da UI com o Application Core, ou seja, console de comandos, tá? Quando a gente está falando aí de uma CLI, por exemplo, exemplos de CLIs, né? O próprio Node, o Git, a Azure também tem, a AWS, enfim, são diversas CLIs, né, assim como uma guia de UI do consumidor, com views e controllers, tá? A SOAP, por exemplo, que vai fazer o REST, né, ou seja, que vai acionar, aí está recebendo essas requisições, tá? Pode ser o Express também, por exemplo. A gente tem aqui a GUI do administrador também, tá? Por exemplo, um gerente que está fazendo esses comandos, tá? Então aqui a gente tem aqui a barra, né, de comando e de carries, né? Lembra que eu falei ali da CQRS, né? Que já dá para notar bastante a influência, assim como a influência aqui da arquitetura hexagonal, né? Já está se tornando bem claro a influência direta desses patterns e desses outros designs, tá? Então, beleza. Aqui continuam aqui as infras, né, as ferramentas de infra, tá? E agora, né, os adapters secundários, né, ou seja, aquilo que diz respeito à conexão do core com a infraestrutura. Então, um adapter de search, né, um adapter de ORM, ah, do SMS, enfim, aqui que vai entrar aqui justamente nas filas, por exemplo, de mensagem, né, tanto de events como de comandos de query, tá? Então aqui do lado da infra, tá? Ah, aqui a gente tem a inversão de controle, que é um princípio aí
da Onion, tá? Da arquitetura Onion, tá? Ou seja, os adapters eles dependem de uma ferramenta específica, assim como de uma port específica, né? Aqui as ports estão bem ressaltadas, tá? Ou seja, ele vai passar por um caminho específico designado por nós que estamos escrevendo o código, tá? Agora, a nossa regra de negócio só depende dessa port, né? Da interface ali que vai passar, que é justamente feita para caber nas necessidades da nossa regra de negócio, para que justamente não dependa de uma adapter ou de uma tool, né? Ou seja, aqui dentro isso existe, né, ah, por si só, tá? Então, enquanto as adapters que dependem do nosso core aqui, ou seja, questão da arquitetura Onion, tá? Então, as dependências elas vão de fora para dentro, ou seja, inversão do controle das dependências, justamente naquele ponto ali da arquitetura Onion, tá? É, sempre na direção do centro, tá? Questão ali da nossa arquitetura Onion, tá? Agora a gente já vai para a organização do core da nossa aplicação, tá? Então, do lado de fora a gente tem todo o tipo de services, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns handlers, tá? A gente tem, né, que dizem respeito aí, por exemplo, a viewers e controllers, tá? A gente pode aí, né, justamente, né, primeiro do DDD, né, também mostrando mais influência ali daquilo que eu, da importância daquilo que eu mencionei, tá? Então, esses application services eles também contêm ports and adapters, tá? Justamente para fazer essa conexão com o nosso core, tá? Então, ah, ah, esse é nosso aqui, esses nossos ports e adapters, eles vão justamente se relacionar com o core aqui nesses services, nesses serviços, tá? Eh, por exemplo, usando uma command bus, né, ou a carry bus, essa é onde os respectivos handlers, onde eles estão, tá? Ah, então, aqui a gente pode ter uma lógica, né, para usar um repositório para achar alguma entidade, né, dizer essas entidades para fazer alguma lógica do domínio, usar algum repositório para fazer isso novamente, efetivamente salvando a data que muda, né. A gente tem, por exemplo, também a gente pode ah, conter, né, a lógica para fazer essas ações, esses nossos eventos, tá? E também como peças, né, de conexão, né, de fios de conexão na nossa arquitetura, recebendo o comando ou simplesmente acionando uma lógica que já existe em alguns services, tá? Eh, Aí a gente tem que pensar sempre, né, se você já tem esses services no lugar e estamos adicionando, por exemplo, alguma barra, né, ou essa barra, né, permite alguma classe ou método como handler, né, ou tem a necessidade, né, de fazer isso, enfim. Esses são sempre pontos que a gente tem que estar pensando, tá? E essa layer também sempre vai acionar os applications events, tá? Que podem estar, por exemplo, conectados lá naqueles nossos adapters da infra, como enviar e-mails e SMS e APIs externas, sei lá, puxar os dados lá de insolação solar ou puxar os dados do cube de uma obra, enfim, etc, etc. Agora a gente já está entrando numa camada, né, do domain, ou seja, aquilo que é ah, o que deveria ser quase que imutável ali, de acordo com a nossa lógica aí de DDD. Então, aqui a gente vai ter a lógica para manipular a data, ah, e é muito independente de tudo o resto que acontece, né? Aqui, por exemplo, a gente pode né, encontrar uma relação que envolve diversas entidades, né? E a gente vai ter, com essa solução, né, receber essas entidades e performar as lógicas dentro delas, tá? Então, justamente dentro disso, a gente vai ter aí o domain model,
que vai conter ali, né, as entidades, mas também value objects, enums, que, né, dentro do GraphQL, por exemplo, a gente vai estar selecionando ali pontos específicos que a gente quer fazer query ou fazer mutations, tá? As próprias interfaces, né, na noção ali do TypeScript, por exemplo, e assim por diante, tá? Isso aqui a gente já tem muito aí daquilo que o DDD, que a Onion, que a Hexagonal fala, assim como ali da CQRS e do Clean Code, tá? Agora a gente pode pensar também nos componentes. Tá? Os componentes, eles são seções já transversais, né? Ou seja, aqui como eles se apresentam. Claro, eles estão dentro do application core, tá? Mas, por exemplo, eles podem ser, sei lá, uma função de enviar a fatura do cliente, tá? Que performa ali, por exemplo, uma application get, verifica, faz algumas requisições e respostas de determinados parâmetros desse endpoint, de acordo com a interface determinada lá no domain model, e aí ele dá como resposta algo que vai chamar aqui algum adapter de serviços terceiros ou que vai se relacionar ali já com o lado do cliente. Tá? Então, são basicamente, por exemplo, contacts, né, dentro dali dos nomes mais comuns, né, eles podem ser efetivamente components ou eles podem ser contexts, enfim, eles vão efetivamente estar fazendo algo ali para ser jogado dentro do nosso router mais adiante, tá? Então, pode estar se relacionando aqui tanto com o lado da infra quanto com o lado do front-end, tá? E é muito importante, né, que esses componentes eles estejam bem abstraídos, ou seja, que eles sejam totalmente independentes um do outro, tá? E que não tenham conhecimento um do outro, para que a gente possa estar fazendo mudanças sem alterar, sem comprometer nosso código de estar seguro, de estar rodando e etc, etc. Tá? Questões básicas aí do Clean Code, enfim, que sempre persistem aqui. Então, isso aqui é um modelo. ah, então, esse aqui é o mapa conceitual final que ele chega, tá? E ele lembra muito bem, né, que o mapa não é o território. Ou seja, aqui a gente deve né, é uma sugestão de como ele trabalha, né, de como um modelo muito utilizado atualmente, mas isso não é o código em si, né? Isso aqui são um planning, né? É, ele até cita outro autor que fala que planos são inúteis, né? Mas planejar é tudo. Tá? Então, a ideia sempre aqui do Humberto é passar a ideia de que a gente deve ler, deve se inteirar, claro, mas usar o que a gente precisa, né? Ou seja, testar, testar e testar, metodologia ágil, né? Scrum e por aí em diante, que é o que efetivamente vigora hoje, né? Em todos os projetos relevantes, né? Em termos de sucesso, de tempo de uso, de tempo, de quantidade de usuários, enfim, o teste é sempre importante, tá? Talvez eu faça algum outro vídeo falando aí um pouco mais adiante sobre aqui no flow de control, tá? Não vou entrar nisso aqui hoje, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas basicamente essa é a arquitetura explícita. É, espero que eu possa ter ajudado, tá? E nós vamos se ver por aí. Se inscreva no canal, deixa a luz entrar. Um abraço.